Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita paz e muita alegria. Obrigado a você que tem questionado, que tem dado seu joinha. E vamos que vamos. Hoje nosso tema aqui é sobre a independência do Brasil, ou seja, a emancipação política brasileira. A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito de Independência realizado por Dom Pedro de Alcântara às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Diante disso, uma pergunta surge. É isso aí, André? É isso aí, Marcos? O que diferenciou a independência do Brasil dos demais países da América? Primeiro, a presença da família real no Brasil. O Brasil virou sede da monarquia portuguesa. Segundo, que não há um embate, que não há guerra entre a elite brasileira e a elite portuguesa. E terceiro, que o Brasil se tornou uma monarquia a partir da independência, sendo o único em toda a América. A emancipação política do Brasil está vinculada diretamente à vinda da família real em 1808. Então, como isso aconteceu? Diante das guerras napoleônicas na Europa, de vários conflitos na Europa, Napoleão vai estipular o bloqueio continental. Então, Portugal vai ficar entre obedecer o bloqueio continental ou se alinhar com a Inglaterra, que era sua parceira econômica. Assim, a corte portuguesa resolveu se transferir para o Brasil no fim de 1807, justamente para fugir das tropas napoleônicas que invadiu Portugal devido à não obediência ao bloqueio continental. Nessa época, a rainha de Portugal era Dona Maria, apelidada como Louca, e o príncipe regente era Dom João VI, que seguiram o conselho da diplomacia inglesa em Portugal. Assim, a família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808. Para Boris Falso e outros historiadores, mudanças diversas aconteceram no Brasil nesse período, que ficou conhecido como período joanino, período de 1808 com a chegada e 1821 com a saída. Essas transformações ocorridas, ou seja, dentre as transformações ocorridas, nós temos no campo cultural, no campo econômico, no campo político, e a grande medida, grande ato de Dom João já foi na sua chegada, quando ele proclamou, através do decreto, a abertura dos portos em 1808. Isso colocou fim no monopólio comercial que existia durante o período colonial, ou seja, colocou fim no exclusivismo português e também no chamado Pacto Colonial. Conforme Boulos Júnior, Dom João, em sua estadia na capital baiana, também fundou a Escola de Cirurgia da Bahia. Após 3 meses em Salvador, chegou ao Rio de Janeiro, onde desembarcou em 1808. 2 anos após a sua chegada, em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação. Entre outros atos, este estabeleceu a taxa de 15% para a Inglaterra, enquanto para Portugal, 16%. Para outras nações amigas, 24%. Preste atenção, pode ser uma pergunta de prova, ou seja, o que estabeleceu o Tratado de Comércio e Navegação? Está bem claro, estabeleceu 3 fatos. Primeiro, o privilégio inglês de 15%. Segundo, Portugal pagaria 16%. E por último, as outras nações pagariam 24% sobre suas importações. Em 1815, um fato interessante ocorreu no contexto da família real no Brasil. Na Europa, Napoleão Bonaparte tinha sido derrotado e, com isso, as potências europeias reuniram no Congresso de Viena
tendo como objetivo restaurar na Europa o regime absolutista anterior à Revolução Francesa. Para tanto, com o intuito de obter o reconhecimento da dinastia de Bragança e o direito de participar do Congresso de Viena, em 16 de dezembro de 1815, Dom João elevou o Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarve. Com isso, o Brasil deixou de ser uma colônia e virou sede do reino, ou seja, o Brasil deixou de ser colônia antes de sua independência. Enquanto o Congresso de Viena acontecia na Europa, em 1817, no Brasil ocorria a famosa Revolução Liberal Pernambucana, que foi uma revolução liberal e que tinha como líderes os fazendeiros e pretendia formar um país chamado de Confederação do Equador. Esse movimento reuniu Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e pretendia separar de Portugal. Logo, a resposta de Dom João foi rápida, foi certeira e foi o movimento duramente reprimido. Aliás, todos os movimentos que tentaram a independência contra Portugal foram duramente reprimidos a ferro e a fogo. O processo de emancipação do Brasil se associa à vinda da família real para o Brasil. Porém, como ficou a situação de Portugal entre 1808, quando a família real fugiu de Portugal, e 1821, quando ocorreu a Revolução do Porto. Na verdade, desde 1808, a sociedade portuguesa estava à beira do caos. Além da grave crise econômica, existia um profundo descontentamento, tanto da política implantada por Dom João, que fugiu do país, quanto a política implantada pelo o tirano William Carr, um inglês que tratava a sociedade portuguesa de forma autoritária e governava o país. Tudo isso levou os portugueses a declarar, a fazer uma revolução. Partiu da cidade de Porto e vai envolver toda a sociedade portuguesa. E com isso eles determinam alguns objetivos, como por exemplo, derrubar a administração inglesa, recolonizar o Brasil, promover a volta de Dom João VI para Portugal e elaborar uma nova Constituição. Para a história, diante do acontecido, diante do ocorrido no dia 7 de março de 1821, Dom João anuncia sua partida, deixa o Brasil. Deixa o Brasil juntamente com o seu filho mais velho e o herdeiro do trono. Neste momento, Dom Pedro assume a governância brasileira. Com isso, Dom João e Dona Carlota Joaquina chega a Portugal. Enquanto isso, no Brasil, o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara assume um papel de libertador do Brasil perante Portugal. Assim, depois de uma longa insistência da corte para que Dom Pedro voltasse e deixasse o Brasil, um conjunto de fatos despertou um processo de resistência no Brasil. Por exemplo, no dia 9 de janeiro de 1822, foi entregue ao príncipe regente uma petição com 8.000 assinaturas solicitando que não abandonasse o território brasileiro. Com essa clara união entre a elite e Dom Pedro, ele cedeu às pressões. Sempre Dom Pedro teve o apoio da elite brasileira. E com isso, Dom Pedro vai declarar o fico. Se é para o bem de todos e a felicidade da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Enfim, Dom Pedro resolveu partir para a província de São Paulo, onde fez diversas tessituras sociais, políticas e conseguiu angariar o apoio dos líderes locais. Voltando de São Paulo, ele vai proclamar a independência em 7 de setembro de 1822. Com isso, ele vai, nas margens do Ipiranga, gritar
o grito da independência, independência ou morte, quando assim recebeu o intimato e Portugal vai ser separado do Brasil com o grito do Ipiranga, que é um dos símbolos maior, um símbolo mais valoroso da história do Brasil. O Brasil fica livre politicamente de Portugal. É isso aí, vamos que vamos e aquele abraço. Dê um joinha.